Pessoal, agradecer a participação de vocês aí para falar desse tema, né, que é um tema tão novo, tão recente. Na verdade, ele não é um tema tão recente assim, tá? O termo surgiu lá em 1950, por aí. Quem assistiu lá o filme O Jogo da Imitação, o Alan Turing, se eu não me engano o nome dele, que foi o cara que criou o que é considerado o primeiro computador, né, a primeira inteligência artificial. Então, remonta lá dessa época. Até quem quiser assistir o filme, é um filme bem interessante, tá, pessoal? Muito interessante mesmo. Mas a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho, né, sobre esse tema, que é um tema que está tão presente aí nas nossas vidas ultimamente, mais especificamente de 2 anos para cá, né, e mais intensamente no ano passado para cá, de 2023 para cá, chegou muito forte aqui no Brasil. E o objetivo dessa conversa aqui com vocês é falar sobre inteligência artificial, mas é falar sobre inteligência artificial com um foco um pouquinho diferente. Vocês vão ver que não é uma abordagem técnica, até porque eu não sou programador, eu não sou técnico da área, né? E acho que a abordagem que a gente tem que fazer aqui é relacionada com estratégia, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial na nossa vida, no nosso propósito. Então, é isso que eu venho trazer para vocês aqui hoje, pessoal, nessa discussão. E eu confesso para vocês que eu acho que é uma discussão muito importante nesse momento, porque todo mundo está falando tanto em inteligência artificial e a gente remete a inteligência artificial basicamente a ChatGPT, né? E inteligência artificial são tantas coisas, existem várias formas de trabalhar a inteligência artificial, mas eu acho que, antes de mais nada, que eu acho que é a pergunta que pouquíssima gente está se fazendo. Por quê? Né? Eu tenho empresários que vêm falar comigo, né? Principalmente agora por causa da Lia, aí, que alguns de vocês já conhecem, que vem falar, eu tenho que colocar inteligência artificial também na empresa. Aí eu falo assim, tá, mas por quê? Aí o cara fala, não, porque tá todo mundo colocando. Não é essa a questão, né? Primeiro tem que saber qual a tua necessidade, o que que tu precisa. Por isso que a discussão aqui hoje, pessoal, ela vai ser uma discussão muito mais estratégica. Então, até se alguém veio aqui esperando alguma discussão técnica, né, eu vou desanimar vocês, porque o objetivo não é esse, eu não sou técnico, mas o que eu quero discutir com vocês é como a gente pode utilizar a inteligência artificial de uma forma estratégica no nosso trabalho, no nosso negócio, com um propósito. Tá? Então, esse é o ponto crucial dessa discussão aqui, e na minha opinião, pessoal, tem muito pouca gente discutindo, tá? A inteligência artificial virou uma sigla, e o IA, né, ou o AI, né, virou uma sigla que está todo mundo falando, tudo é IA, só que eu acho que tem pouca gente realmente refletindo, né? Aqui na Química a gente fez alguns movimentos de implantação da inteligência artificial, mas ela foi feita com um propósito definido. Só para você ter uma ideia, a LIA, que hoje se apresenta como LIA, né, que é a nossa inteligência, que é a lógica de inteligência ambiental da química, ela foi concebida há 5 anos atrás. Ela não foi uma coisa assim agora. Há 5 anos atrás eu já tinha o perfil da LIA, já tinha pensado na LIA, já tinha tudo. E deu um ano para cá que a gente conseguiu realmente colocar em prática, mas é um sonho antigo. Muitas coisas estão acontecendo agora, mas tem muita gente que não está pensando nisso desde agora. E desde que teve o boom ali desde que saiu, não sei se alguns de vocês assistiram uma matéria que teve no Fantástico, e deixou todo mundo assustado quando apresentaram o ChatGPT fazendo música. Isso foi lá em 2023. Desde então, eu venho estudando e tal, e eu acabei fazendo uma especialização nessa área. E a partir dessa especialização, lembrando, eu não sou programador, tá? A partir dessa especialização, a gente trouxe alguns conceitos e algumas ferramentas de IA para a química. E isso, pessoal, tem nos ajudado bastante aqui, tem mudado muita coisa aqui na empresa. Certo? Então, feita essa introdução aqui para vocês entenderem por que o Marçal
que é o diretor da Químia, que trabalha com franquia, que trabalha com sustentabilidade, por que ele está falando de IA? O cara não é especialista nisso. E realmente eu não sou especialista em IA, mas eu sou especialista em como transformar a IA numa coisa útil num negócio como a Químia. Então, eu acho que esse é o ponto. E quando eu falo negócio, pessoal, existem profissionais aqui das mais diversas áreas. Será que não é possível vocês escalarem o que vocês fazem com inteligência artificial? Essa é a provocação que eu quero deixar para vocês aqui, certo? Bom, eu já fiz aqui uma introdução, eu queria só reforçar, né? Vocês sabem, o pessoal que participa, eu vi que tem bastante gente diferente aqui, acho que por causa do tema, trouxe pessoas um pouco diferentes das que costumam participar dos nossos eventos, né? E, para minha surpresa, tem um público, só para você ter uma ideia, pessoal, 75 pessoas confirmaram. Claro que chega na hora, nem todo mundo participa, né? Mas imagina, 70 e poucas pessoas confirmaram, 20 e poucas pessoas estão às 5 horas da tarde, numa quinta-feira, Dia das Bruxas hoje, né, que é 31, pararam tudo no seu horário de trabalho para ficar ouvindo aqui sobre inteligência artificial. E pior, né, inteligência artificial falada para alguém que não é um programador, é alguém que está usando a inteligência artificial para o seu negócio, para o seu propósito. Então, é sinal que esse assunto tem muito que ser explorado. Tá? Então, eu queria agradecer a participação de vocês e espero atender a expectativa de vocês. Se tiver alguém aqui mais técnico, programador, não se frustrem, tá, pessoal? Meu objetivo aqui não é vir falar de programação, de linguagem, não é isso. É ver como que a gente pode usar isso a nosso favor. Esse é o meu desafio aqui. Certo? Bom, só para recapitular, né? Então, vamos lá. Enquanto eu estiver falando aqui, a Jaque vai estar colocando alguns avisos para vocês, de alguns lembretes, alguns recadinhos, vocês fiquem atentos. E dentro desses recadinhos tem, inclusive, alguns contatos de alguns agentes de IA que a gente desenvolveu para vocês testarem e ver se realmente é legal, se não é, se vocês conseguem ver isso na vida de vocês ou não, certo? Bom, eu vou projetar aqui, vocês só me avisem quando estiver aparecendo, tá, Jaque? Pode deixar. Então tá, vamos lá. Me avisem quando tiver ok. Não sei se já está aparecendo. Ainda não. Ainda não? Não? Não. Tá. Eu não estou vendo vocês, tá, pessoal? Compartilhar. E agora? Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Vou começar com uma pergunta que, para mim, é uma pergunta chave dessa nossa discussão aqui, né? Quem de vocês gostaria de ter alguém para impulsionar o propósito de vocês? Olha só, e de novo, quem me conhece, né, já deve ter cansado de me ouvir falar sobre propósito, mas para mim, assim, ó, profissionalmente, eu acho que a grande questão do profissional é ele encontrar o seu propósito e trabalhar em função dele, tá? Eu acho que tu consegue explorar muito mais a tua capacidade se tu trabalha alinhado com o teu propósito, certo? Então, olha aqui, interessante, esse é o ponto inicial. Quem aqui não gostaria de ter alguém impulsionando o seu propósito? Ajudando a fazer com que o seu propósito cumpra a função dele, atinja mais pessoas, cumpra o papel, né, dele. Eu acho isso, assim, ó, é uma coisa que a vida inteira, né, desde que eu tive noção do que era trabalhar com propósito, a minha vida inteira eu pensei, cara, eu quero potencializar, impulsionar o meu propósito. Certo? Então, essa aqui é a primeira pergunta. Reflitam vocês aí, cada um. Se vocês pensem no propósito de vocês, e daqui a definição, só para não fugir, tá, pessoal? Que eu sempre uso, né? O que é propósito? É fazer o que tu ama, sabe fazer bem, as pessoas estão dispostas a pagar e o mundo precisa. Então, assim, ó, pensem dentro, quem já conhece o seu propósito, quem não conhece, eu recomendo que busque saber, tá? Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Mas quem já sabe do seu propósito, pensa assim, ó, dentro do que você ama, sabe fazer bem, que as pessoas estão dispostas a pagar e o mundo precisa, imagina tu ter alguém, ter uma ferramenta, um dispositivo que te ajude a potencializar o teu propósito, a chegar em mais pessoas, a amplificar ele. Tá? Então,
pensem nisso. Primeiro, eu acho que olhem para o que vocês fazem aqui. Eu sei que tem franqueados, tem pessoal de fora da rede e assim por diante. Mas, assim, ó, dentro de cada um de vocês, assim, ó, avalie dentro do propósito de vocês. Imagina vocês conseguir chegar com esse propósito de vocês mais longe e em mais pessoas, cumprir realmente o papel dele. Então, primeiro ponto é esse. Então, eu falei aqui, ó, você gostaria de ter alguém para impulsionar seu propósito? Beleza. Aí falei aqui, o que é propósito? Tá? Uma definição bem simples que eu costumo usar. Aí agora, eu vou falar para vocês qual é o meu propósito, né? O meu propósito é ajudar você a escalar o seu. O meu, Marçal, tá? Marçal. O propósito da Química é gerar oportunidades sustentáveis para as pessoas. Que a gente faz isso com as franquias, com os nossos projetos, e né, a gente busca isso constantemente no negócio. E o meu, Marçal, se me perguntar assim, o que me motiva, é ajudar as pessoas a escalar o delas. E claro que muitas vezes isso envolve identificar o delas, né? Mas é o que eu gosto de fazer. Todo mundo que conversa comigo, no final das contas, quando alguém pede uma consultoria, alguma coisa, e isso aconteceu, inclusive, criando aqui os robôs, os agentes, né, de IA. Antes de tudo, eu vou para o propósito da pessoa, eu vou para o propósito do robô, do agente de IA, para ver assim, cara, para que ele existe? Tu vai criar só para criar? Por que ele existe? Por que o teu negócio existe? Por que tu levanta todos os dias de manhã e vai trabalhar? Esse é o detalhe. Então, eu aprendi ao longo dos anos que o meu propósito é ajudar vocês a escalar o propósito de vocês. Simples assim, eu faço isso com franquias, eu faço isso agora com inteligência artificial, eu faço isso com palestra, eu faço isso com a química, eu faço isso nos projetos que eu me envolvo. Sempre o meu objetivo é escalar o propósito das outras pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, que fazem negócio comigo, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, parte do princípio de eu saber por que eu estou aqui. Bom, e aí, pessoal, o que eu queria alinhar com vocês? Eu tenho 3 conceitos só que eu vou trabalhar com vocês, certo? Um deles, agente de IA. Tá? O que são agentes de IA? É um sistema que percebe o ambiente ao seu redor, toma decisões e age para cumprir tarefas. Ele está presente em assistentes virtuais, robôs e automação do dia a dia. Então, hoje existem vários tipos de agente de IA, certo? É um termo que de uma hora para outra tomou conta da nossa vida. Então, tudo que envolve a questão de automação, de tomada de decisão, de cumprir tarefas, principalmente às vezes rotineira, agora com a IA generativa também a gente abriu um outro espectro para nós, né? Da questão da IA gerar, raciocinar, gerar pensamento, gerar ideias, né? Isso para nós é novo, e aí que também, por isso também que o ChatGPT tomou essa proporção, né? Que tomou e realmente mudou muitos negócios. Então, só para falar para vocês, esses termos aqui não fui eu que fiz, tá? Não fui eu que escrevi. Eu perguntei para a Lia, que é a nossa IA, só que eu perguntei para a Lia, nós temos uma Lia, até se vocês quiserem, está aqui o link, depois a Jaque vai colocar. A gente tem 2 Lias, a gente tem uma Lia dentro do ChatGPT, que está aqui o link, que é uma Lia especialista em sustentabilidade, então lá nos explorar, lá nos agentes, não me lembro se fala explorar agentes, eu acho. Vocês podem procurar na Lia ambiental, vocês vão ter uma Lia lá dentro do ChatGPT, e a gente tem uma Lia fora do ChatGPT, que é a Lia que vocês podem conversar tanto no Instagram da Lia quanto no WhatsApp, que depois a Jaque vai disponibilizar para vocês. Então, essa é a definição de agente de IA. Perguntei para a Lia, certo? A Lia que me respondeu, não fui eu. Não vou nem mentir para vocês. Aí eu perguntei para a Lia, né, dentro do ChatGPT, o que é IA consciente? E ela me disse que a IA consciente integra a inteligência artificial com os princípios éticos e sustentáveis, em colaboração com humanos, para gerar impacto positivo no desenvolvimento sustentável e no bem-estar coletivo. Isso é um conceito, ou seja, é a inteligência artificial unindo força com os humanos, com especialistas, com pessoas que dominam determinado assunto, para com isso, contribui para o bem-estar coletivo, para o desenvolvimento sustentável. E eu acho isso muito interessante, pessoal,
Porque, assim, ó, um dos grandes medos que tem hoje em dia em relação à IA é, cara, o que vai ser da nossa vida agora? Todo mundo vai perder o emprego, a IA vai destruir tudo. Eu sou de uma geração que se criou assistindo o Exterminador do Futuro, então, para nós, a IA ia chegar aqui, a inteligência artificial, os robôs, ia matar todo mundo, né? Então, eu me criei assistindo Jetsons também, tá? Que era um desenho do futuro, os carros voando, os robôzinhos, tinha um robôzinho que fazia o serviço de casa e tal. Então, assim, pessoal, e com tudo isso, hoje em dia, existe um certo receio, né? Do que vai ser da nossa vida com inteligência artificial. Muitas tarefas rotineiras, pessoal, a gente já consegue fazer tranquilamente com o agente da IA, tranquilamente. Aqui na Química, inclusive, tá? Mas, pensa bem, e se a gente aliar, se a gente integrar a inteligência artificial com princípios éticos e sustentáveis, com a colaboração do humano, sem tirar o fator humano, né, daquela relação, e pensando no impacto positivo no desenvolvimento sustentável e no bem-estar coletivo. Olha que interessante, olha que leque de oportunidades que abre para nós. E é nisso aí, pessoal, que a Química vem trabalhando. É nisso aí que eu venho, desde que eu comecei a estudar IA, eu pensei assim, cara, eu tenho que utilizar a IA de uma forma que contribua para o desenvolvimento sustentável, que contribua para quem venha depois. E aí que eu comecei a desenvolver, eu perguntei para a Lia, tá? Eu perguntei para a Lia, o que é IA consciente? Mas esse conceito é meu, tá? Mas eu perguntei para a Lia e a Lia respondeu, ó, conforme o Marçal, papapá, papapá. Mas ela explicou muito melhor que se eu fosse escrever aqui, certo? Então é um termo que a gente está trabalhando nesse sentido, tá? E olha só, e a partir desse termo IA consciente, vem um outro termo, que é IA com propósito. Olha só, tem uma IA consciente que trabalha a questão do bem-estar coletivo, do desenvolvimento sustentável, dessa preocupação com a ética e a contribuição humana. Só que o que é uma IA com propósito dentro desse conceito que eu perguntei lá para a Lia também, tá, pessoal? Tudo isso aqui eu botei a fonte aqui, foi a Lia que respondeu, não fui eu. IA com propósito é a aplicação prática da IA consciente, ou seja, é tu pegar aquela ideia e botar em prática, com foco em gerar resultados positivos e colaborativos em áreas específicas. Ou seja, e aí é importante a relação, na minha opinião, com o humano. Tu imagina tu juntar o teu propósito, o teu conhecimento, a tua expertise sobre determinado assunto com uma inteligência artificial e vocês dois juntos entregar isso para a sociedade, para o mercado, para o mundo. Olha a força disso, vocês juntar as duas coisas. Então, isso é uma IA com propósito dentro desse conceito que a gente trabalha, que a gente desenvolveu, alguns exemplos que eu vou dar para vocês aqui, de agentes de inteligência artificial. Tá? Então, IA com propósito, qual é a grande diferença de IA consciente e IA com propósito? Pode gerar alguma dúvida. Simples assim. IA consciente, isso aqui foi a Lia que falou também, tá? IA consciente é o princípio. IA com propósito é a ação. Tá? Então, assim, ó, o propósito é tu colocar a IA consciente, que tem todo aquele conceito por trás, em ação. E isso é uma coisa que a gente gosta muito aqui na Química, quem trabalha comigo aqui sabe, que tem uma tendência natural nossa de colocar as coisas em prática. A gente discute conceito, mas a gente tem uma coisa muito grande de experimentar, de botar para rodar, de errar, de corrigir, de fazer, isso faz parte, pessoal. Então, eu gosto muito disso. Para mim, né, quem me conhece também sabe que sempre que eu falo em empreendedorismo, eu falo que para mim, empreender não é abrir CNPJ, não é tu ter negócio, ou quer dizer, não é só isso, né? Não é tu ser empresário. Para mim, empreender nada mais é do que fazer acontecer. Tu pode empreender de várias formas. Então, quando aparece isso aqui, ó, IA com propósito é a ação, eu, na minha cabeça, associa também IA com propósito é uma oportunidade de empreender. É empreendedorismo. Isso na minha visão empreendedora, tá, pessoal? Então, isso que eu queria colocar para vocês, isso aqui é um conceito bem simples, né? A Lia, que juntou para mim isso melhor do que eu, tá? Se alguém quiser até tirar uma foto para guardar esse conceito e lembrar, bem simples assim, tá? Coisas trabalhadas por nós aqui dentro da Química. Não sou aqui
não estou aqui para discutir o estado da arte, nada disso. Eu estou falando, o que eu quero trazer para vocês aqui é a nossa visão de como colocar em prática um pouco do que a gente está vendo. Porque tem muita gente discutindo e muito pouco fazendo. E muitos estão fazendo, não sabem por quê. Estão só fazendo porque estão fazendo. Porque as pessoas estão fazendo, eu vou fazer também. Cara, e a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas quando elas vêm falar comigo, eu tenho que colocar IA na empresa. Eu pergunto por quê. A pessoa acha que eu estou brigando, não é? Eu quero saber mesmo por quê. Por que uma IA seria importante no teu negócio? Que problema tu quer resolver? Que dor tu quer resolver? O que ela vem para resolver? Porque se é colocar só por colocar, é botar dinheiro fora. Agora, se ela vem com um propósito, se ela vem para resolver alguma coisa, e de preferência alguma coisa que contribua para a sociedade como um todo, meu Deus, aí tu tá com a faca e o queijo na mão, e é a proposta da Lia, que depois eu vou mostrar para vocês, e proposta de outras IAs que a gente desenvolveu a partir desse mesmo conceito da Lia, certo? Então, fica aqui esse questionamento com vocês aqui, certo? Bom, quando a gente fala, isso é uma outra coisa que a gente fala muito, eu sempre, são duas coisas assim que eu sempre tento levar paralelo, né, nas minhas conversas. A questão do empreendedorismo, baseado, né, e partindo de um propósito da pessoa, e a questão da sustentabilidade. São dois assuntos que eu sempre levo. A partir disso, pessoal, da questão do propósito, ou de empreender com propósito, e trabalhar a sustentabilidade, aqui representada pelos 17 ODS, a gente fez até uma bandeirinha do Brasil aqui, né, dos 17 ODS que a gente tem para trabalhar aí, que é um desafio da humanidade como um todo. A gente criou uma metodologia aqui na Químia, que eu uso para negócio. Essa metodologia que eu estou mostrando para vocês, eu uso para criar negócios aqui na Químia. Todos os negócios que eu me envolvo, essa metodologia foi uma metodologia que eu mesmo criei, que eu parto do propósito, tá? E aí depois ele entra no segmento de cliente, proposta de valor, canal, relacionamento, fonte de receita, recursos-chave, atividades-chave, parceiros e custo, né? Que seria o modelo lá do Canva, né? O modelo de negócio. Só que tem um detalhe. O nosso, ele tem duas diferenças muito importantes, tá? E o scale aqui, a pessoa remete a escalar, mas ele é de sonho, compromisso, atitude, lucro e escala. O escalar é a última coisa. Primeiro, tu parte do teu sonho, o compromisso que tu vai assumir com ele, a atitude que tu vai ter a partir desse teu sonho, como que tu vai ganhar dinheiro, porque tu não vai conseguir, em termos de negócio, escalar e se desenvolver se tu não tiver lucro, para daí sim se preocupar em escalar. Certo? Essa metodologia que a gente usa aqui na Químia para desenvolver projetos. Qualquer projeto aqui na Químia, quando eu tenho que fazer, eu faço o que hoje a gente chama de Scale 17. Por quê? Porque tem os 17 ODS aqui do lado. Para a gente nunca esquecer como que a gente está contribuindo de alguma forma, ou com todos, ou pelo menos com alguns. Tá? Então, essa é a metodologia que eu uso para desenvolver projetos aqui na empresa. Certo? A partir dessa metodologia, eu usei essa mesma metodologia para desenvolver os agentes de IA. Primeiramente a Lia, e depois os outros que a gente acabou desenvolvendo. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, para vocês entenderem. Eu não vou mostrar tudo, não vai ser cansativo, tá, pessoal? Eu vou mostrar só a essência para vocês. Só para vocês entenderem. Na verdade, se eu não me engano, eu vou mostrar só... acho que eu não tirei. Eu ia mostrar só o propósito, tá? Mas agora fica o resto. Então, esse aqui é a Lia, tá? O que é a Lia, né? É a lógica de inteligência ambiental da Químia. Até tem um QR Code, quem quiser falar com ela aí, fica à vontade. Qual é o propósito dela? Promover a sustentabilidade e a educação ambiental. Esse é o propósito dela, pessoal. Ela tá para isso. O resto, pessoal, eu nem vou mostrar para vocês e eu nem deixei ali, porque assim, ó, eu quero mostrar para vocês por que a LIA foi criada, para promover a sustentabilidade e a educação ambiental. Simples assim. Simples assim, pessoal. Ela existe para isso. Claro que com isso, ela acaba promovendo a químia. Muita gente tomou conhecimento da químia, tomou conhecimento desse conceito que eu estou falando com vocês aqui por causa da LIA, mas ela veio com uma missão, né, que é promover a sustentabilidade e a educação ambiental. Simples assim. Então, estou dando o exemplo da Lia aqui, que é o modelo que deu origem aos outros, tá?
E quem quiser conversar com a Lia aí, fica à vontade, certo? Inclusive, pessoal, vocês podem mandar áudio para a Lia, que ela responde com áudio para vocês também. Se alguém quiser testar aí, fica à vontade. Depois, o primeiro desafio que a gente teve depois da Lia foi a Friducha. E a Friducha, inclusive a Friducha, hoje eu acho que é o agente de IA mais famoso de todas, porque ela já saiu em várias matérias, em vários jornais. Por quê? Porque a Friducha é uma IA de uma marca de underwear, né, de roupas íntimas, mas que ela é uma marca que ela tem um propósito muito forte, essa marca, que é empoderar mulheres, empoderar as mulheres. Ela trabalha muito forte a questão do empoderamento feminino. E a Friducha, ela foi treinada para isso. E o caminho que ela ajuda, um dos caminhos que ela ajuda as mulheres a se empoderar é por meio do empreendedorismo. Então, ela ficou muito famosa, tá? Eu acho que de todas elas, a Friducha é a mais famosa, tá? E isso que a Lia foi a primeira. É que a Friducha, ela trouxe um tema muito, que às vezes não é tão discutido assim, mas que é um tema muito importante, que é essa questão do empoderamento feminino. E como fazer isso, né? Então, quem quiser conhecer a Friducha também, fica à vontade. Ela é da Frida, que é uma marca de roupas íntimas femininas, certo? Beleza, então estou apresentando para vocês aqui a Friducha. Quem quiser tirar foto e coisa, fica à vontade, tá, pessoal? Já pedi autorização para os donos dessas IAs, certo? Tem uma outra IA aqui que tem um propósito muito legal, que é conectar a pessoa certa na oportunidade ideal. Então, o que ela faz? Aqui até vou abrir um pouquinho. Para as empresas, ela ajuda a saber que contratou a pessoa certa. E para os candidatos, ela ajuda a saber que conquistou a oportunidade ideal. Então, ela é uma IA que ajuda, ela sugere oportunidades, e ela ajuda a montar currículo, ela dá dicas de como se preparar para uma entrevista. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, sempre são acompanhados por pessoas especialistas no tema. No caso aqui, ela é acompanhada pelas psicólogas, tanto a fundadora, né, da Futura, quanto a equipe dela. Elas acompanham também esse comportamento da IA, para não ficar aquela coisa assim, a IA falou uma bobagem, tá? Então elas acabam monitorando, tá? Assim como a Friducha é acompanhada pela equipe da Frida, tanto da diretora, quanto outras pessoas que fazem parte da equipe da Frida, que trabalham com esse tema, que tem o Instituto Frida, e assim por diante. Então, olha que interessante, né? Todas elas vêm com um propósito, que elas vêm com uma missão. E é tão legal, aí tu começa a ver assim, pô, a inteligência artificial pode ser legal, porque às vezes, depois eu vou falar para vocês até, aqui porque com todas elas eu acabo conversando, até para testar, ver como é que tá e tal. E, cara, tu se surpreende demais, assim. Tu fica assustado com as coisas que vêm, assim. Tu fica realmente... E todas elas agora estão falando, então é muito interessante. Então, esse aqui seria o caso da Thalia, tá? Que trabalha com a questão de conectar pessoas às oportunidades, a pessoa ideal para a oportunidade certa. Não, a pessoa certa para a oportunidade ideal. Falei invertido. Certo? Tem mais uma aqui, que é a Lívia. Tá? A Lívia vem de lógica de viagens, eu não me lembro exatamente, mas a Lívia quer dizer isso. Tá? A Lívia, ela vem com o objetivo de proporcionar vivências transformadoras por meio de viagens. Se tu perguntar para a Lívia, se tu chegar para a Lívia, mandar um áudio e disser, Lívia, olha só, estou pensando em fazer isso. O que tu recomenda? Ela vai te dar ela vai te fazer um monte de perguntas para tentar entender o que tu quer. E a partir disso, pessoal, ela vai dar sugestão para vocês. Ela vai te ouvir. Olha só, porque uma das coisas dela aqui que está na proposta de valor é entender e realizar os desejos reais das pessoas. Então, tu imagina tu falar com uma IA que vai te ouvir, vai te fazer um monte de perguntas, e a partir disso, e é uma conversa fluida, pessoal, não é? Inclusive, tu pode mandar áudio. Inclusive, tu pode mandar áudio em inglês, que ela te responde também em inglês. Pode falar com ela em inglês, que ela fala normalmente. Isso para quem está de fora do Brasil, por exemplo, quer vir para cá e tal. Tu imagina tu falar com uma IA e ela te ouvir, te escutar, te dar dica, querer saber como é que tu tá. A Lívia foi treinada para isso. Certo? Então tá aqui mais um exemplo. Quem quiser pensar um pouco em viagens e tal, conversa com a Lívia. Pode ver que todas partem do propósito.
proporcionar a vivência transformadora, trabalhar, ajudar as pessoas a encontrar a oportunidade ideal para a vida delas, promover o empoderamento feminino. Por último, aqui tem mais um exemplo, que é a Leia, que vem de lei e IA, né? A Leia, a Leia que não tem contato ainda, ela vai ser lançada oficialmente amanhã, tá, pessoal do escritório de advocacia, tá, da parte da minha namorada, e a Leia, ela trabalha com a promoção, ela promove o acesso à justiça, tá, ela vem com esse objetivo. Então, o que ela faz? Ela ajuda as pessoas que procuram ela a tirar dúvidas sobre questões jurídicas e tal, que isso muitas vezes não é todo mundo que tem esse acesso para tirar dúvidas. Lembrando, né, pessoal, ela é acompanhada por advogados. Então, a inteligência artificial ela é treinada para falar sobre aqueles assuntos e depois ela é monitorada. A qualquer momento ela pode, um humano intervém e fala, não, daqui eu assumo. Ou se a pessoa, isso para todas, tá? Se a pessoa diz, não, eu quero agora falar com o humano, a inteligência artificial sai e diz, agora fala com o humano. Então, é uma coisa sincronizada, não é que nem, por exemplo, só estou dando um exemplo, que nem o chat GPT que tu está falando sempre com a máquina, tu não sabe se aquela informação é verdadeira ou não. Funciona muito bem, mas a gente sabe que esse é um dos medos, né, que tem muitas informações ainda que não são corretas. Aqui a gente tem essa preocupação, como ela é acompanhada por especialistas, sempre que tiver alguma informação que não é bem correta, ela vai ser trabalhada, vai ser corrigida, tanto para a pessoa na hora, quanto depois ela vai ser treinada, ou seja, ela está aprendendo constantemente. Então, essa aqui é a Leia, que seria mais um exemplo de uma IA, certo? Cada uma com seu propósito. Uma promove a justiça, outra promove a sustentabilidade, outra proporciona momentos inesquecíveis, outra ajuda as pessoas a encontrar um lugar ideal para trabalhar. Isso é só o começo, pessoal. Já tem uma fila de pessoas que já me procuraram, porque elas entenderam, cara, que legal eu poder explorar o meu propósito com uma inteligência artificial me ajudando, tá? Então, logo, logo vocês vão ficar sabendo de outras aí, tá, pessoal? E isso tudo me motivou, essa conversa toda, me motivou a querer falar com vocês sobre a questão de inteligência artificial. Por quê? Cara, olha que legal, um cara que sempre, a vida inteira, está sempre falando de propósito, que a gente tem que trabalhar, todo mundo que comprou franquia aqui, da Químia, antes de vender eu falo em propósito, quando eu vendo eu falo em propósito, no primeiro treinamento que eu dou eu falo em propósito, e a vida inteira eu falo em propósito. Então, uma pessoa que acredita tanto nisso, identificar uma ferramenta que pode te ajudar nisso, isso para mim foi o motivo de querer conversar com vocês. De querer, cara, eu acho que isso é um tema importante para a gente falar nesse momento que está todo mundo falando em IA, meio confuso. Cara, tem várias formas de tu aproveitar a inteligência artificial. Tu pode fazer muitas coisas que eu nem sonho, Marçal, tá? Mas, primeiramente, pensa no que tu quer com isso. O que ela vem para resolver? O que ela está vindo para resolver? Que problema ela está resolvendo para ti, para o mundo, para as pessoas, para o teu negócio? Esse é o grande recado. E a partir disso, pessoal, faz. Mas faz com consciência. Tá? Então, essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês aqui ao final dessa minha fala, que eu acredito que nem foi longa, tá? Mas eu queria falar para vocês isso. E também fica uma provocação aí, pessoal, quem se motivou, quem se empolgou com a ideia das IAs, pode me procurar também, se quiser desenvolver alguma coisa, vamos conversar, eu já estou com alguns outros projetos de outros profissionais que já me procuraram, e que eu já comprei a ideia, falei, que legal, tem coisa boa saindo por aí, mas essas que eu estou trazendo para vocês são as que já estão funcionando, tá? Essas já estão rodando. E eu queria dizer isso para vocês, comecem a observar, comecem a olhar com outros olhos essa questão da inteligência artificial, não tanto com medo, não tanto com empolgação, não tanto no sentido assim de, agora mudou tudo, nem tanto com brincadeira. Eu acho assim, existe todas as possibilidades, mas pensem como que ela faz sentido para vocês. Como que dentro, eu estou partindo do princípio que eu estou falando com pessoas aqui, e o foco era esse, né, de pessoas que trabalham, que são especialistas nas suas áreas, ou nos seus negócios. Então, como que isso pode fazer diferença para o negócio de vocês, para o trabalho de vocês, como que isso pode impulsionar os resultados de vocês, e, como eu falei, no final das contas, ajudar vocês a cumprir
o propósito de vocês. Então, essa era meu motivo de querer conversar com vocês aqui. Agradeço a vocês que tiveram comigo aqui. Agora a gente pode conversar um pouquinho também, não sei se tem pergunta ou não. Enquanto eu falava, a Jaque foi colocando recados aqui para vocês. E estou aqui para isso, tá, pessoal? Era muito para trazer essa reflexão aqui. Espero realmente que essa reflexão tenha sido importante, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo de tanta insegurança, tanta dúvida, tanto medo, tanta ansiedade, com tudo que está para acontecer. Eu acho que quem souber o que fazer e por que está fazendo vai ter uma vantagem aí muito grande nesse novo momento que a gente começa a viver cada vez mais agora. Certo, pessoal? Vou parar a apresentação aqui para olhar vocês um pouquinho e ver se tem alguma coisa aí que... Deixa eu ver se eu tenho... A apresentação parou? Sim, só tem que parar ali em cima. Parar a apresentação. Tá. Pessoal, tô por vocês. Não sei se tem gente aí ainda. Não, tem. E tô à disposição, se vocês quiserem trocar alguma ideia aqui. Lembrando, né, pessoal, não sou nenhum especialista no tema, né? Mas o meu objetivo aqui é muito esse, tá? É a gente parar para refletir e ver como que a gente pode usar isso para as nossas vidas, para os nossos negócios, né? Não sei se tem alguma pergunta ou não, Jaque. Ainda não. Quem quiser perguntar, pode se alguém tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição aqui, pessoal. Não sei se a conversa ficou muito confusa ou não, se ficou clara, se serviu para alguém refletir sobre as suas coisas aí, mas o objetivo mesmo era causar um pouco essa reflexão aqui, esse era o objetivo dessa conversa com vocês. E espero realmente que a gente tenha conseguido, que eu tenha conseguido atingir o objetivo dessa fala com vocês aqui, de como utilizar IA de forma consciente e com propósito para as coisas de vocês, para os negócios de vocês, para as atividades de vocês. Tem muita coisa pela frente, pessoal. Primeiro, pensem o que vocês querem fazer. Por que vocês querem fazer? E aí, usem as ferramentas que tem disponíveis. Eu foquei aqui em agentes de IA generativa. Existem várias ferramentas. Não é o meu objetivo aqui falar de ferramenta, mas sim de como tu pode usar a IA para cumprir o teu propósito. Certo, pessoal?